Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar hoje um pouquinho como não dizer não para criança sem usar a palavra não? Eu sou Lise Batista, psicóloga clínica infantil, especialista na primeira infância e quero aqui bater um papo para que a gente possa entender um pouquinho melhor como é que funciona a mente da criança tão pequenina quando recebe esse não. Vocês sabem que já aconteceu com você aquele caso assim, por exemplo, né? A sua criança pede, mãe, tem uma maçã? Eu quero maçã. Aí você olha para a fruteira, caramba, não tenho maçã. Pronto, é o suficiente para que a criança comece a chorar, né? E esse não para essa criança, ele é recebido de uma forma muito bruta. Por quê? Porque a criança ela não tem a imagem mental do significado dessa palavra não. É como se eu dissesse assim para você: não pense num elefante roxo. Automaticamente a tua mente foi buscar um elefante roxo, porque você já viveu experiências, você já conhece a cor roxa, então você associou uma imagem a uma cor. A criança, ela não tem essa facilidade que nós adultos temos, né? Ah, mas Liz, a criança tem que ter frustração, eu tenho que dizer para ela que não tem ou não. Ô, gente, a criança não precisa desse tipo de frustração, não. Existem frustrações que a vida traz naturalmente, que você não precisa colocar na criança. Esse é o tipo de frustração que o adulto leva para a criança. Vou te dar um exemplo. Aqui em casa, quando meus filhos dizem não para alguma coisa, eu tenho dois meninos, e quando eles dizem não para alguma coisa, aí mesmo que eu levo na brincadeira com eles, né? Quando eles dizem, ah, eu não quero comer, eu digo, eu duvido você comer. Você não vai comer toda a comida que tá nesse prato. Rapidinho os meninos vão lá e comem. Vai tomar banho? Ih, não vai tomar banho não. Vai ficar fedidinho hoje. Hoje não tem nada de banho. Menino, corre e vai tomar banho. Mas a questão aqui, gente, muito mais do que dizer ou não, é como este não é dito, né? Muitas vezes esse não para a criança, ele vem de um lugar de autoritarismo, né? E conforme essa criança vai crescendo, esses nãos de fato vão se fazer necessário na vida, né? Mas quando essa criança ela sente que esse não dado, ele foi acolhido, que ele teve de fato uma necessidade, quando os pais percebem que tem uma necessidade ali a qual não foi atendida, e essa criança percebe que foi acolhida, eu não crio uma coisa chamada resistência. As grandes brigas, as grandes discussões em famílias, né, principalmente entre pais e filhos, vêm de um lugar de resistência. A criança resiste ao não e o pai resiste e a mãe resiste em entender essa necessidade. Não estou dizendo aqui que você vai dizer sim só para atender a necessidade, mas o que eu quero te fazer é um convite para você olhar a maneira como esse não está sendo dito. É muito mais pelo como do que pelo que você está dizendo. Crianças muito pequenas, né, os bebezinhos, quanto mais não você diz, e as crianças, elas entendem expressões faciais, né? Quanto mais expressão facial você faz, mais a tua criança te entende, né? Então, quando você faz expressão facial, não, não pode. Uau, isso para criança é novidade. É a mãe que ela vai lá e faz, né? Mas ela não tá entendendo, não. Ela tá brincando com a tua expressão facial. E essa criança vai entendendo, vai crescendo, vai compreendendo a linguagem, ela vai entendendo. E quando ela sente que uma necessidade que ela tem não foi atendida, não foi reconhecida ou ela não foi validada pelos pais, vem a frustração. E quando eu sinto essa frustração, consequentemente, né, transborda dentro de mim uma outra emoção que a gente bem conhece, chamada raiva, né? Como assim meu pai não me ouviu? Como assim a minha mãe não deixou, né? Mas quando esse não, ele é dito de um lugar de, olha, eu reconheço que você realmente precisa fazer tal coisa, mas nesse momento não é possível, né? Olha, eu reconheço que isso para você é importante, mas neste momento não dá por isso, isso e isso. E aí você explica para a criança. As crianças entendem muito bem quando elas são respeitadas. Imagine você quando alguém te diz o não bruto. Como você recebe esse não, né? Agora, quando alguém te diz um não, te dá uma justificativa, te explica ou te acolhe, você aceita. Você diz o que a gente costuma dizer de respeitar o não daquela outra pessoa. Então, o convite de hoje é aqui para você olhe muito mais para como esse não está sendo dito do que pelo não que foi dito, mas é o como.
ou como faz toda a diferença nessa relação adulto e criança. Eu espero, sinceramente, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Um beijo, até mais!